O que aconteceu aí com a Mari? Ela acabou comendo lá a crepioca, ela foi correr, ela foi correr horas depois que ela tinha comido, ela mediu a glicemia antes, que é normalmente o que a gente pede aí que seja feito. Ela mediu a glicemia, estava lá 150 miligramas por decilitro, aí ela correu, terminou de correr, correu 5 quilômetros lá em menos de 30 minutos, quer dizer, ela relatou que foi um exercício com intensidade alta para ela, né? Ela sentiu aí um grande esforço, né, quando ela correu. E no final lá do exercício, o que aconteceu? Ela estava com a glicemia a 315, quer dizer, extremamente alta. Ela entrou em contato com a gente aí durante a live e a gente tentou primeiro identificar o porquê que isso aconteceu. Né? A gente identificou lá que ela havia comido, por exemplo, crepioca antes do treino. E depois, de qualquer maneira, depois do treino, ela não tomou providência nenhuma, porque o que a gente normalmente faz? Se o indivíduo tem diabetes tipo 1, utiliza insulina como parte do tratamento, insulina basal e uma insulina ultra rápida. Numa situação de hiperglicemia no pós-exercício, o que a gente faz? Aplica insulina para correção. E ela, por algum motivo, ela não aplicou, porque certamente ela falou para mim que ela já vinha acompanhando os vídeos e ela sabia que ia sensibilizar lá o receptor de insulina e ela ficou com medo de fazer hipoglicemia, então antes ela quis conversar com a gente. Ela entrou ao vivo, explicou o que aconteceu e a recomendação que eu dei para ela foi que ela não havia medido novamente a glicemia e nem tinha feito nenhuma intervenção. E aí o que foi recomendado para ela? Que ela aplicasse metade da quantidade de insulina que ela aplicou, que ela aplicaria para corrigir o valor. Então o que ela fez? Durante ainda a live ela mandou aí uma mensagem falando que a glicemia dela estava 308, quer dizer, estava bem acima do que a gente quer, porque mesmo pensando aí com relação à glicemia que a gente quer para o tratamento de quem tem diabetes, fique entre 70 miligramas até 180 miligramas por decilitro na concentração sanguínea. Então, automaticamente, o que aconteceu? 308 ainda estava muito acima do que a gente quer. Então, o que ela fez? Ela se alimentou, não comeu nada com carboidrato e aplicou lá uma quantidade menor de insulina, de acordo com o que a gente recomendou. Ela relatou para mim que ela acabou aplicando lá um pouco menos do que eu tinha sugerido, que eu sugeri para ela 50%. Como ela não consumiu nenhum carboidrato, o que ela fez? Ela acabou aplicando 40% da dose total de correção. E aí, o que aconteceu no outro dia? Ela, assim, durante a noite ainda, antes dela deitar, ela mediu novamente, estava lá 150 miligramas por decilitro, quer dizer, já veio para o que a gente chama aí de time in range, já estava recuperada esse quadro de hiperglicemia momentânea que ela teve aí, de situação aguda. Ela foi deitar, durante a noite ela não teve nenhuma hipoglicemia, e no dia seguinte ela acordou com glicemias aí entre 90 e 130. Quer dizer, estava dentro do que a gente espera. Agora, o detalhe como é que a gente explica esse episódio com relação a esses valores, a essas glicemias, ao exercício? Porque o que a gente tem quando a gente faz exercício, o exercício deve diminuir a quantidade de glicose que a gente tem no sangue. É isso que a gente espera que aconteça. Por que com ela, por exemplo, aconteceu de aumentar a glicemia? Então vamos lá. Vamos analisar fisiologicamente, com a experiência que a gente tem em relação ao treinamento, a prescrição do exercício e também o acompanhamento para o indivíduo que tem diabetes, o que a gente faz, por exemplo, na situação dela? Ela se alimentou, esperou lá umas 3 horas até que ela fosse treinar. Então, quer dizer, ela comeu lá, que alimento que ela consumiu com carboidrato? Ela comeu crepioca. Tudo bem, então vamos lá, nós somos professores de educação física e a gente tá... O Leandro, boa noite, Leandro. Tá mandando uma informação. O que ele quer participar ao vivo? Vamos chamar ele aqui, vamos ver se ele... Ele recusou aí a minha chamada, acho que ele foi com vergonha. Tudo bem, Leandro, não tenha vergonha. Pode participar aqui, que a ideia nossa é exatamente trocar informação, tirar dúvida. Fique à vontade. Então vamos lá, pessoal. Então vamos voltar de novo. Como é que a gente interpreta aí tudo isso? O que ela fez lá de refeição antes do treino? Ela consumiu
crepioca. Ótimo. Crepioca tem carboidrato? Isso é uma coisa que a gente, como profissional de educação física, tem que entender quando a gente vai pensar em trabalhar com pessoas que têm diabetes. Então, ela consumiu lá crepioca. Ótimo. Crepioca tem carboidrato. Tudo bem. Que tipo de carboidrato que tem essa crepioca? Ela é um alimento que ela é classificada como baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso? Que é um carboidrato complexo, então toda vez que a gente se alimenta com esse tipo de alimento que tem carboidrato, o que vai acontecer? Ele não vai de imediato chegar rápido no sangue. Ele vai chegando aos poucos. Só que na classificação dos carboidratos, a gente precisa lembrar que a gente tem aí dois valores referenciais. Um é o índice glicêmico, que é inclusive o mais popular. Então todo mundo fala, vou fazer exercício, então tu consome lá alimento com alto índice glicêmico. Ah, não, depois é melhor consumir, em alguns momentos aí consumir alimentos com baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele alimento que contém carboidrato, de acordo com a estrutura química que ele tem, ele automaticamente vai chegar mais rápido ou menos rápido no sangue. Por isso essa classificação. Então toda vez que a gente consome um alimento que contém carboidrato, e é um carboidrato classificado como baixo índice glicêmico, o que a gente entende? Que aquela glicose que vai sair daquele alimento com carboidrato e vai chegar no nosso sangue, ela vai demorar um pouco mais para isso acontecer. Se é um alimento com alto índice glicêmico, a gente entende o quê? Que a partir do momento que eu consumo aquele alimento com carboidrato, rapidamente ele vai ser digerido no nosso sistema e rápido vai aumentar a concentração de glicose no nosso sangue. Então, quando a gente pensa, ela comeu crepioca, ótimo. Qual a característica da crepioca? Baixo índice glicêmico. Então, quer dizer, a quantidade de carboidrato que contém naquele alimento, ele vai chegar aos poucos no nosso sistema. Só que existe uma outra classificação que a gente precisa também levar em consideração, que é o que é chamado de carga glicêmica. Então, o índice glicêmico está relacionado ao quê? A velocidade com que vai chegar no sangue. Aquele açúcar que a gente comeu, a glicose que a gente comeu com aquele alimento com carboidrato. Carga glicêmica quer dizer o quê? A quantidade de glicose que vai ser liberada no nosso sistema. Então, quando a gente pensa em índice glicêmico e carga glicêmica, por exemplo, o alimento ele pode ser classificado com alto índice glicêmico, quer dizer, chega rápido a quantidade de glicose daquele alimento no sangue, e pode ser classificado também como o quê? Alta carga glicêmica. Quer dizer, além de chegar rápido a glicose no sangue, ainda ela vai chegar em grande quantidade. O alimento ele pode ser classificado com alto índice glicêmico e baixa carga glicêmica, que é o que acontece muitas vezes com a melancia. A melancia, a gente consome ela tem lá frutose, né, que é um monossacarídeo, só que a quantidade por porção de melancia que a gente consome, ela vai ter, primeiro, alto índice glicêmico por conta da classificação do monossacarídeo. Só que a frutose, ela demora um pouquinho mais para chegar no sistema, porque ela primeiro tem que passar lá pelo fígado, ser convertida em glicose para depois ir para o sistema. Fora isso, é um alimento de baixa carga glicêmica. Quer dizer, ela tem pouca, a quantidade que você consome de carboidrato vindo, por exemplo, da melancia, ele vai, teoricamente, chegar rápido por conta de ser um monossacarídeo. A frutose, claro que vai chegar menos rápido do que a glicose, mas também vai chegar em pouca quantidade. Ou então o alimento ele pode ser classificado como baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. O que quer dizer isso? Que o baixo índice glicêmico, quando você consumir aquele alimento com carboidrato, ele vai demorar para chegar no sangue, aquela quantidade de glicose que tem no alimento. E a quantidade que tem, quer dizer, a carga glicêmica, ela também vai ser pequena. Então, quer dizer, esses alimentos são melhores, principalmente para quem tem diabetes. Porque você consome o carboidrato, ele vai chegar aos poucos, quer dizer, não tem um aumento aí na curva, na concentração de glicose no sangue, e também, ao longo do tempo, ele vai subindo aos poucos. É um alimento mais recomendado. Mas qual é a característica da crepioca, por exemplo? Por que é importante a gente levantar isso? A crepioca ela tem a característica relacionada a ser um alimento de baixo índice glicêmico, quer dizer, a quantidade de glicose que tem naquele alimento vai demorar um pouco mais para chegar no sangue, só que, por outro lado, ela tem alta carga glicêmica, quer dizer, a quantidade que tem quando você consome a crepioca de carboidrato vai chegar lentamente, mas chega em grande quantidade. Aí ela foi fazer o exercício, quer dizer, ela aplicou a insulina, comeu a crepioca, aplicou a insulina ultra rápida e foi fazer o exercício lá depois de 2, 3 horas mais ou menos que ela tinha se alimentado. O que aconteceu com a glicemia dela antes do exercício? 153. Tá.
153 é uma glicemia segura para a gente fazer o exercício? Principalmente exercício que é cíclico, que você vai correr, por exemplo, que era o caso dela, que ela ia correr 5 quilômetros. Então, o que a gente tem que avaliar para dizer se vai ser seguro essa pessoa fazer exercício sem ter risco de fazer hipoglicemia? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver, alimento que ela consumiu antes lá de correr. Que alimento que ela consumiu? Crepioca. Crepioca, qual a característica? Baixo índice glicêmico, quer dizer, é uma glicose que vai chegar aos poucos no sistema, e alta carga glicêmica, quer dizer, vai chegar em vai chegar devagar, mas vai chegar em grande quantidade. Então, antes do exercício, quando ela foi treinar, a glicemia de 153 relacionada à alimentação estava seguro, porque a quantidade que ela tinha comido de crepioca, horas ali atrás, ainda estava chegando no sistema. Segundo ponto que a gente tem que entender, ela tem diabetes tipo 1. Se a pessoa tem diabetes tipo 1, ela usa insulina basal e ultra rápida. Só que como fazia já a insulina ultra rápida, qual a característica que ela tem, de uma maneira geral? Para começar a fazer efeito, vai depender da característica, né, do tipo de insulina, da mudança que ela tem na cadeia, na cadeia na cadeia proteica da insulina, e existem insulinas ultra rápidas que você aplica e já em 5 minutos ela começa a fazer efeito, outras demoram 10, 15 minutos, então vai depender um pouquinho aí da mudança que se tem na cadeia proteica. Só que a gente sabe que em torno aí de 1 hora, mais ou menos, elas vão ter um pico máximo de ação. E depois o que fica? Um pico residual. Quer dizer, ela diminui essa possibilidade de sinalizar ali o músculo e captar rapidamente a glicose do sangue. Não só o músculo, como também no fígado para formar glicogênio hepático e também no tecido adiposo para armazenar ali gordura. Mas depois do exercício, quer dizer, depois que aplica a insulina, depois de 1 hora, mais ou menos, a gente já sabe que só tem esse efeito residual que é chamado de efeito clínico da insulina. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A pessoa está vindo fazer exercício, 153, ela vai correr, ótimo. O que ela se alimentou? Com um alimento que a gente sabe que ainda está chegando glicose. Tem insulina, porque a gente sabe que com o exercício vai utilizar ali a reserva que a gente tem de glicogênio no músculo, e independente da ação da insulina, o músculo vai começar a captar a glicose que está no sangue. Só que a insulina que ela utilizou lá na refeição já tinha praticamente acabado o efeito. Eu tinha lá um efeito que é chamado clínico, que é um efeito residual. Então, isso não vai trabalhar junto com o músculo para captar a glicose mais rápido. Quer dizer, diminui aí o risco de fazer hipoglicemia. O que ela pretendia fazer? Correr 5 km em menos de 30 minutos. Então, a intensidade do exercício para ela, ele é classificado de que maneira? Ela falou que foi difícil para ela conseguir manter esse pacing da corrida, quer dizer, esse ritmo de corrida, para que ela concluísse aí 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Então, nessa situação aí, o que a gente tem? A quantidade de carboidrato que ela comeu está chegando ainda no sangue, a insulina que ela aplicou está em efeito clínico, em efeito residual, quer dizer, ela não ia ali junto com o músculo se contraindo acelerar esse processo, e o treino que ela ia fazer, apesar de ser um treino cíclico, tem alta intensidade. E o treino com alta intensidade, o que a gente entende aí que vai acontecer? Que você vai ter uma situação onde, quanto mais esforço a gente faz, mais adrenalina vai sendo liberada no nosso sistema, já que o nosso coração precisa bater muito mais rápido e bombear todo o sangue que vai ser necessário para manter a oxigenação aí dos tecidos. E nessa situação, o que a gente tem aí? Aumento de adrenalina. A adrenalina, como hormônio, ela é contrarreguladora da ação da insulina. Isso quer dizer o quê? Ela dificulta a ação da insulina, justamente para fazer com que permaneça uma quantidade maior de glicose no sangue. Segundo, quando a gente vai fazendo o exercício e vai degradando lá o glicogênio muscular, então em alta intensidade, a gente tende a degradar muito mais rápido a reserva que a gente tem de glicogênio. Com isso, o GLUT4, independente da ação da insulina, ele se transloca, que é a proteína que capta a glicose no nosso sangue, atravessa a membrana e fica tirando a glicose que está no sangue. Como é que o corpo corrige isso? Aumentando a quantidade de glucagon na circulação. Então começa a ter mais glucagon circulando no sangue, esse glucagon sinaliza ao fígado e o fígado começa a liberar uma quantidade maior de glicose. Então, quer dizer, o que a gente tem aí? A gente tem dois fatores que vão contribuir para fazer com que a quantidade de glicose no sangue da pessoa aí que está correndo e está com pouquinha
pouquinha quantidade de insulina. O Gabriel está falando aqui que é aula de bioquímica e fisiologia fria. Na verdade, Gabriel, o que eu estou querendo aqui, né, que a gente, como profissional de educação física, consiga entender tudo isso que aconteceu com ela, esses diferentes valores aí de glicemia. Então, nesse caso aí, a gente tinha pouca insulina para ajudar o músculo a captar a glicose do sangue, uma grande quantidade, a intensidade do exercício fez aumentar a adrenalina dificultou ali a captação de glicose, porque inibe ali a ação da insulina, junto com isso um monte de glucagon, fazendo o fígado mandar cada vez mais glicose para o sangue. E além disso, o que a gente tinha? Ainda a glicose saindo lá da crepioca e chegando lá no sistema também. Finalmente, o que aconteceu lá? Ela terminou de correr, menos de 30 minutos, um esforço grande, relatou lá que ficou bastante cansada e apresentou um quadro de hiperglicemia momentânea aí com relação ao exercício, 315 miligramas por decilitro. O que a gente normalmente faz numa situação dessa? Todo indivíduo que tem diabetes, por isso que a gente sempre fala, quando vai fazer o exercício, o que é interessante aí? Se você trabalha com um indivíduo que tem diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, é importante que ele traga com ele o glicosímetro dele, para a gente fazer a monitoração aí da glicemia antes e depois do exercício, se for necessário durante a sessão de exercício também. Junto com isso, a questão relacionada a algum suplemento com carboidrato, que pode acontecer, de repente, da glicemia antes do exercício estar muito baixa e ter ainda insulina agindo. Então, precisa lá suplementar com carboidrato. Então, é importante que no kit que esse indivíduo traga, ele tenha lá o glicosímetro para o monitoramento da glicemia. Tenha algum suplemento com carboidrato e também a insulina ultra-rápida. Porque em uma situação como essa, que aconteceu aí com a Mary, a gente tem o quê? Uma hiperglicemia no final do exercício. Então, consequentemente, você precisa o quê? Suplementar com insulina para fazer com que a glicemia volte de novo, porque a gente chama aí de time range, quer dizer, trazer a glicemia para o tempo de alvo, né? Quer dizer, quanto mais tempo ela ficar dentro do alvo, que é entre 70 e 180 miligramas por decilitro, a gente garante aí que tenha uma glicosilação lá da hemoglobina menor do que 7%, que é o recomendado para a gente ter um bom controle aí do diabetes. Mas só que ela não fez isso. Por quê? Ela já sabia que ia sensibilizar o receptor de insulina, mas ficou com medo de aplicar a dose total de insulina para correção. O que ela fez? Ela esperou aí a live, entrou ao vivo, explicou o que tinha acontecido e qual foi a orientação que a gente passou para ela. Aplica metade da dose de correção que você normalmente utiliza. Então ela mediu novamente a glicemia, porque até então a gente não sabia quanto estava. O que a gente entendeu? Mesmo depois do exercício, o corpo ainda continua lá captando glicose. Só que tinha uma quantidade muito grande de glicose. E não tinha mais insulina, quer dizer, tinha ali talvez alguma quantidade pequena de insulina basal que ela tinha aplicado. Então, não o suficiente para poder trazer a glicemia para um padrão de normalidade. Mas o receptor estava sensibilizado. Então, ele conseguiu ainda captar um pouco de glicose, mesmo com uma quantidade pequena de insulina. Isso fez com que ela mostrasse aí pra gente que a glicemia não estava mais 315, mas estava 308. E aí o que ela fez? Ela se alimentou, mas como ela não consumiu nada com carboidrato, ao invés dela aplicar 50% da dose de correção, ela aplicou 40%. Ainda há um medo do quê? De repente fazer hipoglicemia lá à noite. E aí o que aconteceu com ela? Antes dela dormir, ela já estava com 150 de glicemia, quer dizer, já estava dentro aí do que a gente quer com um padrão de 70 a 180, já estava compensada novamente. E por que isso aconteceu? Mesmo colocando lá uma pequena quantidade de insulina. Porque o receptor de insulina no tecido muscular, ele vai permanecer sensibilizado por até 24 horas depois do exercício. Então, nessa situação que a gente tem, mesmo que tenha lá uma quantidade pequena de insulina circulando no sistema, ele vai sinalizar o receptor de insulina que está sensível, vão ter todas as reações bioquímicas que são necessárias para fazer a proteína que transporta a glicose, o GLUT4, ir até a membrana, captar a glicose, trazer para dentro do tecido muscular. E para dentro também de outros tecidos, como eu comentei anteriormente. Fazer o fígado lá armazenar uma quantidade maior de glicogênio, fazer também o tecido adiposo armazenar glicose. Então, quer dizer, tirar aquele monte de glicose que está ali no sangue. Então, ela conseguiu já compensar com 150. Só que ainda havia o quê? O risco de, talvez, durante a madrugada,
fazer ainda algum episódio de hipoglicemia, o que não aconteceu. E depois, pela manhã, ela acordou lá com a glicemia entre 90 e 130. Então, isso mostra o quê? Que essa questão da gente, como profissional de educação física, entender a importância dessa relação de alimento, medicamento que está sendo utilizado, por exemplo, aí no caso a insulina, para o diabetes tipo 1, principalmente a insulina ultra rápida, que é aquela que a gente usa para diminuir a quantidade de glicose no sangue, né, rapidamente, mesmo na refeição, para não ficar hiperglicêmico depois da refeição, e nesses quadros de hiperglicemia também para correção. Entender quando vai começar a fazer o exercício, porque muitas vezes o que a gente já mostrou aqui? O que é seguro quando a gente pensa com quem tem diabetes tipo 1, principalmente, e vai fazer exercício que seja moderado, de maneira cíclica, então vai lá correr, vai pedalar, vai nadar, é uma glicemia segura para não fazer hipoglicemia. É justamente você ter uma glicemia em torno de 180 miligramas por decilitro. Então, com 180 miligramas por decilitro, você normalmente pode fazer lá 30, 40 minutos de exercício, até 50 minutos de exercício, que raramente você vai fazer hipoglicemia. Isso é uma coisa que eu particularmente já testei bem antes desse trabalho que foi publicado agora no final do ano passado, né, em 2019, que já mostrou que a glicemia era 180. Eu já tinha percebido que entre 160 e 170, raramente a gente fazia hipoglicemia aí durante o exercício. Então, quer dizer, por recomendação, hoje a gente tem aí publicações que mostram que se você começa a fazer o exercício com 180, está seguro. No caso dela, o que aconteceu? A hora que ela foi começar a fazer exercício, estava 150, 153. Então, quer dizer, uma glicemia que a gente fala, poxa, tem um risco, mas a gente avalia o quê? As outras variáveis que podem influenciar nessa velocidade de diminuição da glicemia. Uma é o tipo de exercício. O que ela fez? Exercício com alta intensidade. A alta intensidade vai tender a não diminuir tão rápido, ou muitas vezes até aumentar, dependendo do esforço que a pessoa fez. Fora isso, a alimentação que ela teve. A alimentação que ela teve, a gente sabe que, pela característica do carboidrato que ela consumiu, ele foi chegando ao sistema aos poucos e ainda tinha uma quantidade aí para chegar. Hein? Então, quer dizer, também não tinha risco de fazer hipoglicemia. Outra situação que vai fazer, pode também aumentar o risco de hipoglicemia, a insulina ativa, a insulina que está lá circulando no sistema. Já fazia horas que ela tinha aplicado lá insulina ultra rápida. Então, quer dizer, já tinha compensado. Então, nesse caso, não tinha risco dela fazer hipoglicemia, mesmo que ela fizesse exercício com intensidade moderada. Ela fosse correr lá de uma maneira moderada. Porque a gente sabe que os mecanismos que são relacionados à captação da glicose, o que ia estar realmente trabalhando ali de maneira efetiva é a própria contração muscular, o próprio desgaste do glicogênio muscular para poder captar a glicose que está no sangue. E não mais, por exemplo, a insulina também interferindo, ou mesmo uma diminuição aí na parte hormonal. Não ia acontecer isso. Então, nessa situação, a gente tem aí um momento seguro dela fazer o exercício. Só que nesse caso ela teve hiperglicemia. Hiperglicemia a gente tem que compensar. Só que se você compensa com a dose total de insulina, que está prescrita normalmente lá pelo médico, porque o médico ele faz o tratamento com base no seu dia a dia. Só que o exercício, a gente não fica se exercitando o dia inteiro. A gente tem ali momentos que a gente vai fazer exercício, é uma situação aguda e que precisa de adaptações. Então a gente sabe que mesmo tendo quadros de hiperglicemia no pós-exercício, independente da pessoa, da dosagem de insulina que ela vai aplicar, a gente tem que levar em consideração que tem aí o receptor de insulina sensibilizado. Isso aí dura no mínimo 24 horas. Então, se ela aplicar a dose total de insulina, o que a gente sabe que vai acontecer? Vai fazer hipoglicemia. Porque com pouca insulina já vai sinalizar o suficiente para captar a glicose. Se tem muita insulina, sinaliza bastante. Então vai ter um montão lá de GLUT4 tirando rapidamente a glicose do sangue. E no outro dia ela acordou de maneira dentro do padrão aí que a gente entende como sendo seguro. Depois eu conversando com ela, ela também relatou para mim que mesmo durante o dia manteve aí o mesmo padrão. Então, quer dizer, um total sucesso aí na questão relacionada ao exercício. Então, característica do tipo de exercício que ela fez, teve lá uma hiperglicemia, porque provavelmente é onde está o erro aí. Quer dizer, o que provocou essa hiperglicemia? Porque poderia ter aumentado, por exemplo, ela ter começado o exercício com 153 miligramas por decilitro e ter aí
um aumento ali na glicemia, terminar com 160, por exemplo, 170. Mas não, foi para 315. Por que aumentou tanto? Porque certamente a quantidade de insulina que foi aplicado após a refeição de insulina ultra rápida não foi proporcional à quantidade de carboidrato que tinha no alimento. Então isso teve aí um erro. Poxa, mas isso, né, é frequente? Depende muito, porque quando a gente consome alimento, principalmente fora de casa, isso é muito frequente, eu vivo isso com frequência, a gente faz o quê? A contagem de carboidrato meio que por estimativa. Então você não sabe exatamente quanto carboidrato tem aquele alimento, né? Não foi você que preparou. Não tem ali uma tabela nutricional para você exatamente saber como foi feito aquilo. Então toda vez que a gente come em restaurantes, em locais onde você não tem essa referência, a gente vai o quê? Por conhecimento que a gente tem. Então quer dizer, eu vejo esse alimento, sabe mais ou menos quanto carboidrato ali, comparando ele com outro alimento que contém também carboidrato com a mesma porção. Só que muitas vezes o que acontece? Você trabalha com estimativa. Toda vez que a gente trabalha com estimativa, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Então, não tem aí muito... muitas vezes acontece isso. E no caso, foi o que a gente entendeu aí que aconteceu com ela. Ela foi treinar, comeu lá uma quantidade... um alimento que tinha bastante carboidrato, a insulina que ela usou para correção não foi o suficiente, só que pela característica do tipo de carboidrato que ela comeu, porque isso aí podia ter acontecido já no início do exercício. 2, 3 horas lá depois que se alimentou, a hora que foi fazer o exercício, essa glicemia já estaria super alta. Então, nessa situação, o que faria? Também faria uma compensação. Só que também levando em consideração o tipo de exercício que vai ser feito. Então, uma quantidade reduzida de insulina. Porque senão o que acontece? Para aquele valor de correção. Isso todo portador de diabetes ele sabe o quanto vai se dar, que o médico prescreve isso para ele. Só que a gente, como profissional de educação física, levando em consideração a sensibilização do receptor de insulina, ou mesmo a necessidade de captação de glicose que vai acontecer durante o exercício, a gente já tende a orientar uma dosagem um pouco menor do que foi prescrito. Porque a gente sabe que se for usada a dosagem que foi prescrita, consequentemente a pessoa vai fazer hipoglicemia durante o exercício. Então, são situações que a gente, como profissional de educação física, tem que conhecer e tem que levar aí em consideração. Então, eu espero assim que eu tenha conseguido, né, trazer para vocês aí uma interpretação do porquê que tudo isso aconteceu com ela. Então, isso não é algo que acontece isoladamente, é comum acontecer. A gente vai lá fazer o exercício, muitas vezes começa com uma glicemia, dependendo da característica do exercício, tende a aumentar. Se o alimento que foi consumido ainda não chegou no sistema, quer dizer, ele junta com o hormônio, que foi mais ou menos aí o que aconteceu com ela, que são hormônios contra-reguladores da ação da insulina pelo esforço que ela fez, e consequentemente aí se tem um quadro de hiperglicemia. Só que a gente tem que tomar cuidado também, porque na hora de compensar essa hiperglicemia, tem que levar em consideração que o receptor está sensibilizado. Então também não se deve aí aplicar uma grande quantidade de insulina para fazer essa compensação. Bom, pessoal, alguém tem aí alguma pergunta? Se tiver, fiquem à vontade aí para fazer. A gente tentar aí, comentar com vocês a respeito aí dessa situação que eu trouxe aí para vocês hoje, esse estudo de caso que no fim aí surgiu na aula da semana passada, né, que ela relatou o que tinha acontecido. Então, assim, vocês tiveram aí uma parte só do que aconteceu, que foi justamente a questão relacionada à orientação que a gente deu para ela, né, com base no que ela tinha passado para a gente, e depois disso não se teve aí mais nenhuma informação. Então, hoje eu fiz questão aí de trazer para vocês esse estudo de caso, mostrando aí para vocês o que aconteceu lá antes do exercício que ela tinha feito, que ela passou para a gente aí na live, que alguns de vocês aí tomaram conhecimento, o que aconteceu depois. Né? Quer dizer, a providência que a gente tomou, ela foi eficiente? Ela foi eficiente. Tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que isso é frequente, só que a gente tem que levar aí alguns fatores, principalmente fisiológicos, para poder entender os riscos que estão envolvidos para que isso aconteça. Outra situação, eu quero agradecer aí a presença de vocês, e essa aqui, na verdade, é a live de número 9, né? Sem interrupções, né? Desde que a gente começou aí, né, há 2 meses atrás, a gente está aí
tendo todos os domingos às 8 da noite, né? Por isso que eu estou chamando de live D20, que é para ficar fácil de vocês guardarem aí. Todo domingo às 8 horas da noite, aqui no @prof.robertodoro, a gente tem aí a nossa live. E essa aqui é a primeira live da década, né? Nós estamos aí iniciando uma nova década, estamos aí em 2020. Então, parabéns aí a vocês. Desejo aí sucesso a todos e a gente se vê na próxima live aí a semana que vem. E não esqueçam, então, se vocês tiverem interesse nesse conteúdo que foi passado, nessa interpretação dessas variações de glicemia, né, a gente vai disponibilizar aí através do infográfico. É só ir lá, ou entra no professorrobertodoro.com.br e se cadastra lá, ou então entra aqui no meu perfil aqui do Instagram e entra lá no site, por lá você faz o seu cadastro. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tenham aí uma ótima semana e a gente se vê a semana que vem na live D20. Um abraço, até mais!